Você já conquistou tudo aquilo que almeja ter nessa vida? Como está a sua sintonia com os seus sonhos, com os seus objetivos, com as suas metas, quer sejam materiais ou imateriais? Hoje eu estou aqui porque eu quero compartilhar com você uma receita, talvez melhor do que uma receita, uma equação que pode ajudar e conduzir muito as suas decisões a partir de agora. Todos nós, enquanto seres humanos, almejamos uma vida melhor, uma boa vida, uma vida de mais qualidade, uma vida de mais equilíbrio e, naturalmente, a nossa vida é composta por várias áreas que, em sintonia, trabalham para que os fluxos possam permitir os movimentos necessários que nos levam a conquistar tudo aquilo que almejamos. Quando eu pergunto para uma pessoa o que ela gostaria de ser, normalmente, as pessoas têm mais dificuldade em responder essa questão quando eu pergunto o que você gostaria de ter. Analisa você. Se eu perguntar para você qual é a pessoa que você deseja se tornar ou ser reconhecida ou mesmo lembrada a partir de um legado que você possa construir, o que você me responderia agora? Agora, por uma outra perspectiva, se eu perguntasse para você o que você gostaria de construir na sua vida, quais são as conquistas materiais ou quais são as realizações que você gostaria de ter, talvez você também teria mais facilidade em me responder a segunda questão. E por que isso acontece? Porque todos nós, ou a grande maioria dos seres humanos, sempre pensam nos seus sonhos, nos seus objetivos como uma causa de uma realização pessoal ou profissional. O que eu quero dizer com isso? A maior parte das pessoas acreditam ou cultivam uma crença de que se elas tiverem a sua casa própria, ou se elas tiverem um bom relacionamento, ou se elas tiverem um emprego bacana, ou uma estabilidade, ou mesmo dinheiro na conta, elas serão felizes. Quando, na verdade, nós precisamos entender que o fluxo e o movimento da vida passa por uma equação inversa. O ser é sempre a causa do efeito ter. Então, olha só, essa equação que eu quero compartilhar hoje, ela deve ser como um princípio básico para que você possa conduzir todas as conquistas que você quer realizar na sua vida. Na verdade, a relação de causa e efeito de um movimento de crescimento e expansão das áreas da vida significa que ser mais agir é igual a ter. O que significa que, antes de você pensar no que você gostaria de ter, quer seja num bem material ou num bem imaterial, uma situação imaterial, você primeiro precisa entender qual é a pessoa que você precisa ser e qual movimento você precisa adquirir ou tomar, qual iniciativa para você conquistar aquilo que você almeja. Então, vamos usar um exemplo prático. Imagine que você queira hoje ter um cargo de status, de reconhecimento. Por exemplo, você galga hoje um cargo de diretoria, de gestão, de gerência em uma empresa, certo? Ou seja, esse é um objetivo que você tem. Ok, para que você possa conquistar esse objetivo profissional, ter este cargo, você precisa hoje se perguntar qual é a pessoa que você precisa ser. Quando você identifica quais são as características que você precisa desenvolver ou quais são as competências, habilidades que você precisa aprimorar para se tornar essa pessoa, você faz a segunda pergunta: quais são os movimentos, quais são as atitudes, quais são as ações que eu preciso fazer e realizar na minha vida para conseguir ter o cargo que eu almejo, ok? Porque se você simplesmente pensar que o cargo é uma relação de causa e não de efeito, você pode fazer vários movimentos desordenados, ok, na sua vida, de forma a não ter a realização que você almeja. Vamos pensar num outro exemplo para você entender a importância e a profundidade dessa equação que traz mais equilíbrio e realização na nossa vida. Imagina que você também deseja ter um excelente relacionamento, um relacionamento afetivo saudável, que você tenha um companheiro onde você possa realmente viver uma vida de alegria, onde você possa compartilhar e ser feliz nesse relacionamento, ter um relacionamento feliz. Antes de você pensar que você deseja ter esse relacionamento, é importante você refletir qual a pessoa você precisa ser para construir esse relacionamento, ou mesmo para atrair pessoas que vão permitir você construir essa forma de relacionar de maneira saudável. Quando a gente volta a pergunta para o ser,
Nós identificamos, então, quais são as ações que a gente precisa tomar para se tornar essa pessoa e, por consequência, por efeito, ter essa realização. Portanto, a partir de hoje, não projete simplesmente aquilo que você quer conquistar enquanto objetivo, enquanto sonho, enquanto meta. Comece a se perguntar quem você é, ou mesmo quem você gostaria de ser. Se eu perguntar para você assim... diante do cenário profissional, de toda a experiência profissional que você já teve até hoje, do seu currículo, quem você é? Qual é a sua identidade? Eu não estou perguntando só dos cargos que você ocupou numa empresa, mas qual foi a diferença que você trouxe a algum ambiente, a uma situação, a algum lugar a partir da pessoa que você se tornou? Outro ponto que você pode refletir, para você ter as realizações que você almeja, o ser que você é hoje está coerente e congruente com essa conquista? Veja só, se você hoje quer muito ter uma casa dos seus sonhos, ok? Uma casa que você projete levar sua família, que tenha uma estrutura de lazer, de bem-estar, certo? Essa é um sonho, você almeja ter essa conquista. Eu te pergunto, a pessoa que você é hoje já está pronta para agir na direção desse sonho? Exemplo, você é uma pessoa que tem uma disciplina financeira? Você é uma pessoa que tem uma organização das suas metas, dos seus objetivos? Os seus movimentos, as suas ações hoje são coerentes ao levar você a ter essa conquista material? Então, antes da gente traçar os objetivos, ou mesmo depois de traçar os objetivos, é muito importante nós qualificarmos ou trazermos à tona quais são as características de uma identidade que eu preciso imprimir nos meus movimentos, nas minhas ações cotidianas, corriqueiras, que por consequência, por efeito, vão me trazer a realização que eu almejo, quer seja na vida pessoal ou mesmo na vida profissional. E por que eu estou falando isso? Porque eu acredito e percebo pela minha experiência em ajudar muitas pessoas, em oferecer muitas mentorias voltadas ao desenvolvimento humano, associado ao desenvolvimento de uma carreira, que grande parte da população entende que a sua identidade vai ser reconhecida necessariamente porque você tem um título ou porque você ocupa um cargo definido dentro de uma carreira qualificada. Quando, na verdade, poucas pessoas entendem que esse título é uma consequência de uma realização. É a consequência de você decidir imprimir uma identidade naquilo que você faz. Hoje, se eu visitar uma empresa no universo corporativo e for direto visitar um diretor e perguntar para ele quem ele é sobre a sua identidade, possivelmente ele vai me dizer, eu sou o diretor dessa companhia, Grazi. Mas essa não é a pergunta, porque o cargo, o título, não é aquilo que traduz quem nós somos, é um estado, está muito mais ligado ao ter conquistado aquele cargo do que eu ser aquele cargo. Quando eu faço uma pergunta de quem você de repente, se ele tivesse mais propriedade dessa identidade, mais dominância do seu ser, ele me responderia, Grazi, hoje eu sou um líder, eu sou uma pessoa que influencio uma equipe a produzir resultados com eficácia, com alta performance e contribuo entregando conhecimentos e a minha expertise e a minha experiência para que essas pessoas possam produzir o propósito e a missão da companhia que eu atuo. Entende a diferença de eu ser um líder ou ser um diretor de uma organização? Então eu te faço uma pergunta. Dentro do caminho profissional que você escolheu hoje, não se preocupe com o título ou com o rótulo que você tem, que seja de dono, que seja de empregado, ou que seja de administrador, ou que seja de assistente, ou que seja de diretor. Quem você é nesta companhia ou neste negócio que você trabalha? Se você pudesse me descrever esse ser, essa identidade, como você se descreveria? Porque uma vez entendendo essa equação e a lógica, a relação de causa e efeito, o que a gente tem que compreender? Que se eu não sei quem eu sou dentro deste contexto profissional que eu estou inserido, eu não consigo ordenar e direcionar as ações que me levam a ter os resultados que eu almejo. Então, antes de você identificar quais são as metas ou quais são os resultados que você quer construir, tanto no seu negócio ou mesmo na sua carreira profissional, você precisa identificar o seguinte, que para ter os resultados que você almeja na carreira ou neste negócio,
qual é a pessoa que você decide ser, ou mais do que isso, qual é a pessoa que você precisa ser para agir com coerência na direção desse resultado almejado. Por que muitas pessoas hoje compartilham resultados de frustração, de indecisão e de inquietação profissional? Porque elas focam todo o seu tempo, a sua energia e mesmo as suas decisões a partir da utilização do critério da realização, daquilo que elas almejam ter, e não decidem caminhos profissionais que as permitam ser ou tornar a pessoa que desejam construir uma identidade e um legado. Assim, gente, o que eu percebo muito no cenário profissional? Que a maior parte da população hoje, ela se preocupa em viver em função do trabalho. Por quê? Imagina só, a sua carga horária hoje dedicada à sua vida profissional, ela está associada a uma necessidade, porque você precisa prover um recurso para sua família, porque você precisa se tornar uma pessoa melhor do que você foi há um tempo atrás, ou a sua carga horária de trabalho, ela é definida, por exemplo, numa escala até de sobrecarga, porque você quer ter. Enquanto você trabalha e define uma carga horária exclusivamente para que você somente tenha, acredite você, cada vez mais que você quer ter mais, você deixa de ser. Portanto, o nosso foco, para que a gente possa de verdade transformar a nossa vida numa vida com mais realização e até mais sucesso e mais resultados, nós precisamos construir essa equação em todas as nossas decisões. Não importa e não há julgamento sobre as suas escolhas, não importa e não há julgamento sobre aquilo que você almeja construir. Nós estamos aqui para ter uma boa vida, nós estamos aqui para termos condições de construir uma vida em equilíbrio, uma vida em abundância. Mas o ter essa vida é uma relação de efeito diante da causa onde nós decidimos quem seremos e quais movimentos nós vamos fazer para que esses resultados possam ser produzidos tanto na nossa vida quanto na jornada profissional em uma organização ou em algum negócio. E por que eu estou dizendo isso? Que as pessoas que se esmeram em cada vez mais descobrir quem são e servir a essa identidade, elas criam um fluxo muito sutil de energia. Isso as permitem viver uma vida com mais leveza, com mais sutileza. Quanto mais a gente se esmera em identificar quem a gente é e acessar a nossa essência, que é composta pela nossa identidade, pelo nosso propósito de vida, a gente cria fluxos sutis de uma forma que a nossa vida promova mais equilíbrio em todas as áreas que compõem a nossa história. Agora, quando as pessoas constroem perspectivas ou constroem uma rotina, um estilo de vida ficcionados no ter, elas têm um fluxo de energia muito mais denso e essa densidade promove a elas mais cobrança, promove a elas mais estresse. Isso significa que as pessoas que trabalham dentro de uma energia mais densa, ligado muito à materialidade, ao ter cada vez mais, essas pessoas até produzem resultados materiais, mas também produzem resultados que impactam as suas vidas emocionais, que impactam os seus relacionamentos, comprometendo a saúde de outras áreas da vida. Não só a sua saúde física, mas a sua saúde emocional, a sua saúde relacional, ok? Então entenda uma coisa, se a gente quer construir uma vida mais leve, mas que também tenha abundância, que também tenha os resultados que a gente almeja, a gente precisa buscar e nos esforçar para sermos uma pessoa que nos possibilita ter a conexão com a nossa identidade, com a nossa essência. Essa sutileza vai trazer movimentos muito mais ordenados que nos permitam conquistar aquilo que a gente almeja. E aí, quando a gente pensa dessa forma, a gente começa a ressignificar a nossa jornada. Por quê? Grande parte dessas pessoas que trabalham nesse fluxo denso de energia, porque querem cada vez ter mais e deixam de ser cada vez mais, essas pessoas acabam vivendo uma vida em função do trabalho. É como se viver para elas estivesse 100% conectado a uma vida profissional. Sabe aquelas pessoas que dormem e pensam no trabalho, acordam e pensam no trabalho. Elas estão sentadas numa mesa de refeição com a família e estão pensando no trabalho? Por quê? O fluxo do pensamento ligado aos sentimentos, às emoções, às ações e aos resultados sempre estão direcionadas para o ter.
ter. Já as pessoas que se esmeram em entender quem são elas, para que ser essa pessoa e servir a essa identidade, esse propósito, possam as possibilitar uma vida com a realização de acordo com o que elas acreditam que seja essa realização, essas pessoas entendem que viver é servir a essa essência, é servir a esse propósito. E o trabalho é simplesmente um meio, ele não é o fim da vida, mas ele é o caminho. Ele é a ferramenta que nós temos para que a gente possa expressar o nosso ser, expressar a nossa identidade. Por isso é tão importante a gente sim buscar o autoconhecimento. As pessoas que dominam a sua existência, que dominam falar sobre si, sobre o seu ser, são as pessoas que mais têm condições de tomar decisões assertivas. É só você entender a equação como ela funciona. Se eu sei quem eu sou, eu posso agir com muito mais coerência de acordo com a minha essência para ter aquilo que eu almejo. Agora, uma vez que eu não sei quem sou e só estou em movimentos desordenados, eu posso ter qualquer resultado. Com certeza você já ouviu aquela frase que diz o seguinte: se você não sabe para onde está indo, qualquer resultado serve. Mas eu quero acrescentar uma expressão antes dessa frase: se você não sabe quem é, você nunca vai saber para onde está indo. E quem não sabe para onde está indo, qualquer resultado serve, ok? Antes então de definir qual resultado você quer ter ou qual movimento necessário você precisa ter ou decidir fazer acontecer, pergunte-se quem você é, e se você não sabe responder essa pergunta, mergulhe exatamente nesse processo que é o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é uma ferramenta que desperta em nós várias informações que permitem esse fluxo sutil de energia e que dessa forma, agindo com mais coerência, agindo com mais esforço para buscarmos reconhecer a nossa identidade, nós trazemos mais equilíbrio à nossa vida. Eu não estou dizendo que isso é algo fácil de implantar, eu não estou dizendo que isso é da noite para o dia, certo? Eu sempre gosto de usar uma expressão com os meus alunos e os meus mentorados, que todo esse processo, inclusive essa equação, é uma jornada construtiva. Tudo aquilo que você viveu do seu passado até hoje são experiências fundamentais que possibilitam você identificar quem você é e quem você não é. É só você analisar. Todas as vezes que você teve uma ação, que você agiu na direção de algo e o resultado que você construiu a partir daquela ação não foi satisfatório ou não te entregou o resultado que você almejava a partir daquela decisão, daquela ação, pode voltar no início da equação, possivelmente aquele movimento, aquela decisão e aquela ação não estavam conectadas à pessoa que você é. E uma vez que você age de acordo com as expectativas externas de outras pessoas, do seu chefe, da organização que você está inserido, o seu movimento se torna desordenado, ele não tem um alinhamento. E naturalmente os resultados que você promove não são aqueles que atendem à sua expectativa, mas possivelmente a expectativa das pessoas que projetaram ou influenciaram você a tomar aquela decisão e seguir aquele caminho. Portanto, a partir de hoje, eu te desafio a fazer um exercício super simples. Tudo aquilo que você quer ter, escreva lá no seu papel: eu quero ter a minha casa própria. Ok, antes de pensar em qual é a casa que você quer ter, como ela tem que ser, antes de configurar todo esse projeto e antes de pensar em qual movimento você precisa fazer para construir essa sua realização, pergunte-se hoje: para que eu possa ter essa conquista, qual a pessoa eu preciso me tornar? Ou qual é o ser que vai me possibilitar a agir na direção da realização dos meus sonhos e dos meus objetivos? Quanto mais você atentar-se a quem você precisa ser ou a quem você já é e dar forma, dar movimento nessa direção, mais você vai ter na sua vida. E eu quero sempre enfatizar aquilo que eu sempre trabalho com todos os meus alunos. O ter não necessariamente está relacionado a uma conquista material. Quando eu falo da palavra prosperidade, eu quero expressar às pessoas que a prosperidade ela está conectada à expansão do máximo de áreas da sua vida, ao equilíbrio. Ou seja, quanto mais você se desenvolver na esfera espiritual, relacional, saúde,
pessoal, profissional, quanto mais você se desenvolver e expandir resultados em todas essas áreas, emocional e todas as outras que possam existir dentro de uma roda da vida, mais fluxo de prosperidade você pode trazer para a sua jornada, ok? Mas se o seu ter também está relacionado a uma questão material, uma riqueza ou mesmo a um bem, você não precisa se desviar dessa equação. Grave ela para que a partir de hoje você possa ordenar melhor os seus movimentos e, mais do que isso, começar a tomar decisões que te conectem efetivamente com a sua essência, que vai possibilitar você ter a realização que você almeja.